Parte 2, Capítulo 17. O objetivo primário da guerra moderna, segundo os princípios do duplo pensamento, essa meta é ao mesmo tempo reconhecida e não reconhecida pelos cérebros que dirigem o partido interno. É fazer uso dos produtos da máquina sem, com isso, elevar o padrão geral de vida. Desde o fim do século XIX, a questão do que fazer com o excedente de produção de bens de consumo tem sido um tema dominante na sociedade industrial. Hoje, no entanto, quando poucos seres humanos dispõem do suficiente até mesmo para alimentação, essa questão perdeu a sua urgência. E talvez isso viesse a ocorrer mesmo sem a intervenção de processos artificiais de destruição. O mundo atual é um lugar desolado, destruído e faminto em comparação com o mundo que existia antes de 1914. E ainda mais se comparado com um futuro utópico para o qual as pessoas daquela época pensavam que estavam se encaminhando. No início do século XX, a visão de uma sociedade futura incrivelmente rica, ociosa, organizada e eficiente, um resplandecente mundo antisséptico de vidro, aço e concreto muito branco, preenchia o imaginário de quase toda pessoa culta. A ciência e a tecnologia se desenvolviam numa velocidade sem precedentes, de modo que parecia natural acreditar que continuariam nesse mesmo ritmo. Mas isso não aconteceu, em parte por conta do empobrecimento provocado por uma longa série de guerras e revoluções, em parte porque o avanço científico e tecnológico dependia do hábito empírico do pensamento, que não poderia sobreviver numa sociedade regimentada de maneira estrita. Como um todo, hoje o mundo é mais primitivo do que era há 50 anos. Algumas áreas atrasadas progrediram e diversos dispositivos foram desenvolvidos, sempre relacionados de alguma forma à guerra e à espionagem policial. Mas a experimentação e a inventividade praticamente deixaram de existir, e os danos causados pela guerra atômica da década de 1950 nunca chegaram a ser inteiramente reparados. No entanto, os perigos inerentes à máquina continuam a existir. Desde o momento em que a máquina surgiu, tornou-se claro para todas as mentes pensantes que os homens já não seriam mais obrigados a trabalhar e que, devido a isso, em grande medida, a desigualdade entre eles também iria desaparecer. Ora, se a máquina fosse usada deliberadamente para tal finalidade, a fome, o trabalho duro, a sujeira, o analfabetismo e a doença sumiriam do mapa em poucas gerações. E de fato, mesmo sem ter sido usada para tais objetivos, mas através de uma espécie de processo automático, ainda mais pelo fato de produzir riqueza, que em certos casos
era impossível deixar de destruir. A máquina elevou consideravelmente o padrão de vida do ser humano médio num período de cerca de 50 anos, entre o fim do século XIX e o princípio do século XX. Evidentemente, também ficou claro que o aumento total da riqueza poderia muito bem significar a destruição. De fato, de certo modo, era a própria destruição da sociedade hierárquica. Num mundo em que todos trabalhassem pouco, tivessem o que comer, morassem numa casa com banheiro e geladeira e possuíssem carro ou até avião, a forma mais óbvia e talvez mais importante de desigualdade já teria desaparecido. De uma forma geral, a riqueza já não conferia distinção entre as pessoas. Sem dúvida, era possível imaginar uma sociedade em que a riqueza, no sentido da posse pessoal de bens e luxos, fosse distribuída igualmente, enquanto o poder permaneceria nas mãos de uma pequena casta privilegiada. Mas, na prática, tal sociedade não teria como permanecer estável por muito tempo, pois, se o lazer e a segurança fossem igualmente desfrutados por todos, a grande massa de seres humanos, usualmente mantida na estupidez pela miséria, apreenderia a ler e a pensar por si. E depois disso, mais cedo ou mais tarde, tal massa perceberia que a minoria privilegiada não tinha função alguma e daria conta dela. Em longo prazo, uma sociedade hierárquica só é possível alicerçada na pobreza e na ignorância. Regressar ao passado agrícola, como sonhavam alguns pensadores do início do século XX, não era algo viável, pois entrava em conflito com uma forte tendência da mecanização, que se tornara praticamente instintiva em quase todo o planeta. E mais, todo país que insistisse em permanecer atrasado industrialmente, com o tempo se tornaria indefeso no campo militar e estaria destinado a ser dominado, direta ou indiretamente, pelos seus rivais mais desenvolvidos. Tampouco era uma solução satisfatória manter as massas em estado de miséria, restringindo a produção de bens. Isso ocorreu em grande medida durante a fase final do capitalismo, mais ou menos entre 1920 e 1940. Permitiu-se que a economia de diversos países ficasse estagnada. O cultivo das terras foi largamente abandonado. Não houve acréscimo de maquinário industrial e grandes porções da população, impedidas de trabalhar, foram mantidas em estado próximo da inanição pelos serviços de caridade estatal. Mas tudo isso, é claro, também levava à vulnerabilidade militar. E considerando que as privações impostas eram obviamente desnecessárias, a oposição se tornava algo inevitável. O problema era manter em movimento as rodas da indústria sem aumentar a riqueza real das pessoas. Era preciso
produzir mercadorias, mas elas não podiam ser distribuídas. Na prática, a única forma de tornar isso possível foi através da guerra sem fim. O ato essencial da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas dos produtos do trabalho humano. A guerra é um meio de despedaçar, de lançar na estratosfera ou de afundar nas profundezas do mar materiais que, de outra forma, poderiam ser usados para dar um conforto excessivo às massas. E com isso, em longo prazo, torná-las demasiadamente inteligentes. Mesmo quando as armas de guerra não são destruídas, a sua fabricação continua sendo uma forma conveniente de usar uma mão de obra que não produza nada que se possa consumir. A construção de uma fortaleza flutuante, por exemplo, mobiliza uma força de trabalho que poderia muito bem estar construindo centenas de navios cargueiros. Depois de algum tempo, ela vem a ser declarada obsoleta para a guerra, sem nunca ter de fato proporcionado algum benefício material à população em geral. E logo depois, com mais um descomunal esforço de trabalho, uma nova fortaleza flutuante é construída. Em princípio, o esforço de guerra é sempre planejado de modo a consumir todo o excedente possível. Depois de atendidas as necessidades mais básicas da população. Na prática, as necessidades da população são sempre subestimadas. E o resultado disso tudo é a escassez crônica de cerca de metade dos artigos necessários à vida. Entretanto, isso é visto como algo vantajoso. É uma política proposital manter até mesmo os grupos favorecidos no limite da escassez. Uma vez que o estado geral de miséria reforça a importância de pequenos privilégios e, dessa forma, torna mais evidente a distinção entre um grupo e outro. De acordo com os padrões do século XX, até mesmo um membro do partido interno leva hoje uma vida austera e laboriosa. Ainda assim, os luxos de que usufrui, seu apartamento espaçoso e bem mobiliado, a qualidade superior do seu vestuário, da sua comida, bebida e cigarros, os seus 2 ou 3 empregados, o seu carro ou helicóptero particular, os situam num mundo bem diverso daquele onde vivem os membros do partido externo, que por sua vez ostentam uma vantagem parecida em relação às massas indistintas, a que intitulamos proletas. A atmosfera social é a de uma cidade sitiada, onde a posse de um pedaço de carne de cavalo detona a diferença entre a riqueza e a pobreza. E, ao mesmo tempo, a consciência de estar em uma guerra, em perigo, portanto, faz parecer natural a entrega de todo o poder a uma pequena casta. Trata-se de uma condição de sobrevivência, de algo inevitável. A guerra, como veremos,
não apenas dá conta da destruição necessária, como o faz de uma maneira psicologicamente aceitável. Em princípio, seria muito simples gastar o excedente de mão de obra construindo templos e pirâmides, cavando buracos e voltando a enchê-los, ou mesmo produzindo grandes quantidades de mercadorias para depois queimá-las. Mas tudo isso daria conta somente da base econômica de uma sociedade hierárquica. Ainda faltaria a base emocional. Trata-se aqui não do moral das massas, cuja atitude não tem a menor importância, desde que sejam mantidas no trabalho, mas do moral do partido em si. Espera-se que até mesmo o militante mais humilde demonstre competência, entusiasmo com o trabalho e até mesmo inteligência, dentro de certos limites. No entanto, também se faz necessário que ele seja um fanático, crédulo e ignorante, cujos estados de espírito principais sejam o medo, o ódio, a adulação e, de tempos em tempos, o sentimento orgiástico de triunfo. Em outras palavras, é necessário que o militante tenha a mentalidade apropriada ao estado de guerra permanente. Não interessa se a guerra está de fato sendo travada, e uma vez que é impossível que ela termine um dia com a vitória de um dos lados. Na realidade, pouco importa se ela vai bem ou mal. O que importa é que exista o estado de guerra. A cisão da inteligência que o partido exige dos seus membros é que pode ser mais facilmente obtida numa atmosfera de guerra. É agora quase universal. Porém, quanto mais subimos nos quadros hierárquicos, mais ela se acentua. É precisamente no partido interno que a histeria de guerra e o ódio ao inimigo são mais intensos. Na sua posição de administrador, muitas vezes é necessário que um membro do partido interno saiba se está ou aquela notícia de guerra é falsa, de modo que muitas vezes ele pode chegar a se dar conta de que toda guerra é espúria e que, ou não, está sendo de fato travada, ou está sendo travada por razões bem diferentes dasquelas que foram declaradas. Mas esse conhecimento é facilmente neutralizado pela técnica do duplo pensamento. Ao mesmo tempo, nenhum membro do partido interno hesita por um instante sequer em sua crença mística de que a guerra é real e de que está destinada a terminar com a vitória da Oceania, que será então a senhora incontestável do mundo inteiro. Todos os membros do partido interno creem nessa vitória futura, como o religioso acreditava num artigo de fé. Ela será conquistada de alguma forma, quer pela aquisição gradual do território, cuja consequência é a construção gradual de uma preponderância avassaladora de poder, quer pela descoberta de alguma nova arma para a qual os inimigos não possuam defesas. A pesquisa por novos armamentos prossegue incessantemente e é uma das poucas atividades restantes em que as mentes
inventivas ou especulativas ainda podem se debruçar. Hoje em dia, na Oceania, a ciência em seu sentido antigo praticamente já deixou de existir. De fato, não há palavra em nova língua para ciência. O método empírico de pensamento em que todas as realizações científicas do passado se alicerçavam opõe-se aos princípios mais fundamentais do Ingsoc. E mesmo o progresso tecnológico só ocorre quando os seus produtos podem ser, de alguma forma, utilizados para limitar a liberdade humana. Em todas as artes úteis, o mundo ou está parado ou retrocede. Os campos são cultivados com arados puxados a cavalo, enquanto os livros são escritos por aparelhos. Mas, em temas de importância vital, ou seja, a guerra e a espionagem policial, a abordagem empírica continua a ser encorajada, ou ao menos tolerada. As duas metas do partido são conquistar toda a superfície do planeta e extinguir de uma vez por todas qualquer possibilidade de pensamento independente. Dessa forma, há dois grandes problemas que o partido se ocupa em resolver. Um deles é como descobrir o que pensa outro ser humano, a revelia dele. Outro é como matar várias centenas de milhões de pessoas em poucos segundos, sem dar aviso prévio. Tais são os assuntos das pesquisas científicas que ainda subsistem no nosso tempo. O cientista atual pode ter duas facetas. Ou é uma mistura de psicólogo e inquisidor, estudando com extraordinário detalhe o significado das expressões faciais, dos gestos e tons de voz e testando os efeitos de drogas, choques elétricos, hipnotismo e torturas físicas na produção da verdade. Ou é um químico, físico ou biólogo, ocupado exclusivamente com as ramificações das suas áreas de estudo, que se conectam com a aniquilação da vida. Nos imensos laboratórios do Ministério da Paz, nas estações experimentais ocultadas nas florestas brasileiras e no deserto australiano, ou mesmo nas ilhas perdidas da Antártida. Equipes de especialistas seguem pesquisando sem pausas. Alguns se ocupam unicamente com o planejamento logístico das guerras futuras. Outros desenvolvem bombas-foguetes cada vez maiores, explosivos cada vez mais letais e blindagens cada vez mais impenetráveis. Outros pesquisam gases novos e mais mortais, ou venenos solúveis que possam ser fabricados em quantidade suficiente para destruir a vegetação de continentes inteiros, ou linhagens de germes patogênicos imunes a todos os anticorpos possíveis. Outros fazem de tudo para elaborar um veículo que possa abrir caminho debaixo da terra, da mesma forma que um submarino viaja nas profundezas do mar. Ou um aeroplano, tão independente da sua base quanto um veleiro.
Outros exploram possibilidades ainda mais remotas, como focalizar os raios solares usando lentes suspensas a milhares de quilômetros da Terra, ou provocar terremotos, maremotos artificiais através da manipulação do calor no centro do planeta. Mas nenhum desses projetos jamais se aproxima da realização e nenhum dos 3 superestados obtém uma dianteira tecnológica significativa sobre os demais. O que é mais notável é que as 3 potências já possuem na bomba atômica uma arma consideravelmente mais poderosa do que qualquer outra esboçada nas suas atuais pesquisas. Apesar de o partido, conforme sempre faz, ter reivindicado a sua invenção, as bombas atômicas surgiram ainda no início da década de 1940 e só foram usadas em larga escala cerca de 10 anos depois. Naquele período, algumas centenas de bombas foram lançadas contra centros industriais, sobretudo na parte europeia da Rússia, na Europa Ocidental e na América do Norte. O resultado de tamanha destruição foi o que os grupos governantes de todos os países se convenceram de que bastariam mais algumas bombas atômicas sendo usadas na guerra para a sociedade organizada chegar ao fim, junto com o seu próprio poder estabelecido sobre ela. Dali em diante, embora nenhum acordo formal tivesse sido celebrado ou mesmo debatido, não se lançaram mais bombas. Assim, as 3 potências limitaram-se a continuar produzindo bombas atômicas e armazená-las para a oportunidade decisiva, que todas acreditam que há de chegar, mais cedo ou mais tarde. Entre mentes, a arte da guerra permaneceu quase estática durante 3 ou 4 décadas. Hoje, usam-se mais helicópteros do que antigamente. Os aviões de bombardeio foram em larga medida substituídos por projéteis autoimpulsionados, e o frágil e móvel navio de batalha cedeu lugar à fortaleza flutuante, que é quase impossível de ser afundada. Fora isso, no entanto, praticamente não houve mais desenvolvimento algum. O tanque, o submarino, o torpedo, a metralhadora, até mesmo o rifle e a granada continuam a ser usados. E apesar dos massacres sem fim relatados pela imprensa e através das teletelas, nunca mais foram repetidas as batalhas desesperadas de guerras pregressas, em que centenas de milhares ou mesmo milhões de homens eram por vezes mortos em algumas semanas. Nenhum dos 3 superestados jamais tenta alguma manobra que possa envolver o risco de uma derrota séria. Quando se lançam a alguma operação de grande envergadura, é, em geral, um ataque surpresa a um aliado. A estratégia adotada pelas 3 potências é rigorosamente a mesma, ou ao menos a estratégia que elas fingem seguir. O plano é adquirir, graças a uma combinação de batalhas, barganhas e golpes bem planejados de traição,
um círculo de bases que cerquem completamente um ao outro estado rival, e então assinar um pacto de amizade com esse mesmo rival, mantendo uma relação pacífica com ele por um número de anos suficiente para arrefecer toda suspeição. Durante esses anos de espera, foguetes carregados de bombas atômicas podem ser acumulados em todos os pontos estratégicos. Por fim, eles serão disparados ao mesmo tempo, com efeitos tão devastadores que será impossível reagir ou retaliar. Então, chega o momento de assinar um tratado de amizade com uma terceira potência mundial, já preparando a próxima traição. Mas tal plano é, evidentemente, um mero devaneio. É impossível que seja realizado. Além disso, na verdade, não há combate algum, exceto nas zonas contestadas em torno do Equador e do Polo Norte. Jamais se arrisca qualquer invasão do território inimigo. Isso explica o fato de que, em alguns lugares, as fronteiras entre os superestados são arbitrárias. A Eurásia, por exemplo, poderia facilmente conquistar as Ilhas Britânicas, que geograficamente fazem parte da Europa. Por outro lado, a Oceania não teria dificuldades em expandir as suas fronteiras até o Reno ou o Vístula. Executar tal empreitada, no entanto, seria violar o princípio adotado por todas as partes, embora jamais formulado, que defende a integração cultural. Acaso a Oceania dizimar seus habitantes, uma tarefa de enorme dificuldade física, ou assimilar uma população de cerca de 100 milhões de pessoas, que no que tange ao desenvolvimento técnico, encontra-se muito perto do nível dos habitantes da Oceania. Assim, o problema é o mesmo para os 3 superestados. É absolutamente vital para suas estruturas que não haja nenhum tipo de contato com estrangeiros, exceto e até certo ponto com os prisioneiros de guerra e as populações de cor e escravizadas. Até mesmo o aliado oficial, em dado momento, é visto sempre com profundas suspeitas. Fora os prisioneiros de guerra, o cidadão comum da Oceania jamais põe os olhos no cidadão da Eurásia ou da Lestásia, e está inteiramente proibido de conhecer idiomas estrangeiros. Se tivesse permissão para manter contato com os estrangeiros, descobriria que são criaturas semelhantes a ele e que quase tudo que lhe disseram sobre tais pessoas é mentira. Assim se encerraria o mundo fechado em que vive, e o medo, o ódio e a presunção sobre os quais se apoia sua disposição para a luta poderiam evaporar da noite para o dia. Diante disso, todos os lados compreendem com clareza que, por mais que Pérsia, Ceilão, Egito ou Java troquem de mãos, as suas fronteiras nunca deverão ser cruzadas por nada além de bombas aéreas. Por trás disso tudo, há um fato que jamais é mencionado em voz alta, mas que é compreendido tacitamente e justifica uma série de ações. Ei-lo,
As condições de vida nos 3 superestados são praticamente as mesmas. Na Oceania, a filosofia vigente é chamada de Ingsoc. Na Eurásia, de neobolchevismo. Na Lestásia, tem um nome chinês que é usualmente traduzido por adoração da morte, mas que talvez fosse mais bem definido por obliteração de si mesmo. O cidadão da Oceania não pode saber coisa alguma a respeito dos fundamentos das outras 2 filosofias. No entanto, eles são ensinados a execrá-las como ofensas bárbaras à moralidade e ao senso comum. A verdade é que as 3 filosofias mal se distinguem umas das outras, e os sistemas sociais de que são base não se distinguem de modo algum. Por toda parte, encontramos a mesma estrutura piramidal, a mesma adoração de um líder semidivino, a mesma economia focada e exclusivamente numa atividade de manutenção da guerra contínua. Por conta disso, os 3 superestados, além de não terem como conquistar uns aos outros, não galgariam nenhuma vantagem se o fizessem. Tanto o oposto disso, enquanto permanecem em conflito, promovem um ao outro, como 3 feixes do mesmo milho. E como habitual, os grupos dominantes das 3 potências sabem e não sabem ao mesmo tempo o que estão fazendo. Dedicam a vida à conquista do mundo, mas também sabem que é necessário continuar a guerra. Uma guerra sem fim e sem vitória. Entre mentes, o fato de não haver perigo de uma conquista definitiva torna possível a negação da realidade, que é a principal característica do Ingsoc e dos outros 2 sistemas de pensamento. Quanto a esse ponto, é necessário repetir o que já dissemos, isto é, pelo fato de ter se tornado contínua, a guerra mudou fundamentalmente de caráter. Nos tempos antigos, a guerra era quase por definição algo que mais dia, menos dia, chegava ao fim. Também no passado, a guerra era um dos instrumentos pelos quais as sociedades humanas se mantinham em contato com a realidade física.